a gente aprendeu que essa cultura, ela tem uma divindade que governa, certo? E essa divindade que governa, amados, ela encontra nas gerações pessoas que adoram o seu vento. A gente sabe que o ídolo, pessoas que adoram a deuses falsos, a deuses pagãos, ao Deus que não é o verdadeiro, que só tem um que é o verdadeiro, nós sabemos que essas pessoas, elas buscam satisfazer seus próprios desejos. Por quê? Porque a gente viu, amados, que de geração em geração, Baal era adorado. E por que Baal era adorado? Qual era a proposta de Baal? Era o Deus que mandava a chuva sobre a terra. E nós aprendemos que Nimrod, Tamuz, eles representam exatamente essa figura, o Deus Sol, que de geração em geração foi mudando os nomes. No tempo lá do povo de Israel era conhecido como Baal, né? O Deus que mandava a chuva. E quem era Semiramis naquele tempo? A deusa da fertilidade, Astarote, né? Ísis, Osíris, lá no Egito. Então a gente sabe que essas pessoas, esses falsos deuses, eles eram adorados por quê? Porque tinha pessoas que lhe rendiam adoração pelas suas próprias necessidades. Então é interessante, guarde isso no seu coração, que os deuses pagãos e falsos, eles são adorados pela necessidade do homem, a necessidade humana, a necessidade pessoal. E o Deus único e verdadeiro, amados, ele não está para fazer as nossas vontades, mas nós fomos criados para adorar a Ele, para entregar a Ele a perfeita adoração. Nós fomos criados para o louvor da sua glória, ou seja, nós precisamos entender a vontade de Deus para que nós possamos achar o prazer e o destino, o significado da nossa vida. Hoje, nessa geração, quantos ídolos não são adorados, não é verdade? Você vê que o futebol é adorado, você vê que pessoas são adoradas, você vê que algumas pessoas dependem do dinheiro para se sentir vivos, para sentir alguma coisa. Então, Mamon é adorado. Você vê que tem tantas coisas que as pessoas dão adoração aos falsos deuses. Por quê? Porque elas vão buscar satisfazer as suas próprias vontades, seus próprios desejos. Entenda isso, tá? E quando a gente fala dessa cultura, que é a cultura enganosa, pagã, das festas pagãs, amados, a gente vê que porque as pessoas, elas têm essas lacunas emocionais, afetivas, elas não conhecem o Deus único e verdadeiro, elas não somente devolvem com as suas vidas, com o seu dinheiro, com seus recursos, com a prática do dia a dia, fazendo ali oferendas, não é? Porque a adoração tem a ver com isso. Adorar, ele causa um ambiente, não é somente dizer que adora. A gente aprendeu esses dias, adorar não é só dizer que adora. Se você não tem ação de adoração, você não adora. Se você não reconhece, você não adora. Se você não serve, você não adora. Se você não pratica o que aquele Deus te manda praticar, você não adora. Entende? Então, ficou muito claro esses pontos. E a gente vê que essa cultura pagã, ela exige isso de quem a pratica. Você viu alguém que crê nessa cultura pagã, que fica inerte a ela? Nem que seja no único dia do ano, essa pessoa, ela está lá prestando adoração. Não é? Ela está lá se rendendo, ela está lá entregando o seu melhor, ela está lá manifestando através de uma roupa, através de um utensílio. E tem tantos utensílios que manifestam essa cultura, não é verdade? E aí a gente sabe que essas pessoas que estão envolvidas por essa adoração a essa divindade que é falsa, elas entregam alguma coisa. Isso precisa causar um grande alerta em nossos corações. Nós, os cristãos, como que você adora o seu Deus? O Deus verdadeiro, aquele que morreu por você, aquele que te criou, aquele que é criador de tudo. Como você adora?
Você já parou para pensar se primeiro você entende quem ele é? Não é verdade? Você entende quem ele é? Porque isso está ligado à adoração. Você não vai adorar se você não entende a quem você adora. Você não vai adorar se você não reconhece aquele a quem você adora. Os falsos deuses lá no tempo passado, dos tempos passados, o que as pessoas que serviam a Baal elas faziam? Elas faziam sacrifício até dos seus próprios filhos. Elas ofereciam sacrifícios. Elas estavam envolvidas com aquela divindade. Aquela divindade dava comando e elas se sujeitavam. Não é verdade? A deusa da fertilidade mandava a mulher lá tomar não sei quantas chá de macumba, de consagração àquela divindade. E as mulheres no templo iam lá e tomavam. Elas ofereciam, amados, sem a direção dos maridos. A gente leu isso. Olha só. Então elas se moviam, a cultura daquela adoração, elas traziam as pessoas para manifestar. Entende? E nós não podemos hoje nos reunir como igreja e ter o Senhor, porque nós estamos aqui reunidos fisicamente. Mas espiritualmente, você consegue ver o que está acontecendo? Você consegue se apresentar diante do Senhor? Você consegue se isolar dessa realidade aqui e saber a quem você adora? Não é verdade? A gente tem que pensar nisso. Você consegue, de repente, se isolar de uma situação que está acontecendo e entender a quem você adora. Porque a adoração, de novo, você precisa saber quem ele é, você precisa reconhecer e você precisa manifestar frutos de adoração. Amém? Precisamos considerar esses detalhes que a gente viu que nas culturas, na cultura de geração em geração, os deuses pagãos, os falsos deuses, eles são adorados. Adorados. E nós? Será que a gente não consegue tirar uma lição disso? Será que a gente, como igreja, que tem o Deus que é o único, verdadeiro, Senhor de todas as coisas, aquele que tem poder para dar vida ou condenar a morte eterna, será que nós não conseguimos considerar a quem nós adoramos? Por quê? Porque os falsos deuses, eles impõem a adoração do seu jeito. E nós, como reagimos ao entender o que é essa verdadeira adoração? Você conseguiu parar para pensar aí um pouquinho, refletir? Às vezes, amados, a gente está numa reunião como essa, a nossa cabeça não está aqui. Às vezes a gente está numa reunião como essa e a gente está fazendo outras coisas tão banais, entendeu? A gente está fazendo coisas tão fúteis, tão sem significado. E a gente parece que não consegue absorver o entendimento do nosso Deus, daquele que nos criou. E nós precisamos parar e refletir. Porque se você é um cristão, você é servo do Senhor, você precisa manifestar frutos. Você precisa entender que a sua adoração não depende do A, do B, do C, não depende da tua condição, não depende da tua realidade, não depende do que você, ou algum trauma que você viveu, mas depende de quem você se posiciona para adorar. Amém? Como você se posiciona para adorar? E outra coisa, aquele a quem o Senhor busca, porque Ele não busca pregadores, Ele não busca quem canta bem, Ele não busca quem tem dinheiro no bolso, Ele não busca quem se julga o melhor. Ele busca verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Então, isso, amados, tem que estar como cultura do nosso momento de culto ao Senhor, no nosso momento de adorar. Porque se a gente está aqui, você está tão alheio, parece que está falando ali, tanto faz. Não, amados, você está adorando. Você precisa entender, momento de culto é momento de prestar adoração. Mas também não só aqui, tá? Porque a verdadeira adoração, ela se expressa no dia, na vida, no hábito, na decisão, nas escolhas. Em todo momento nós estamos adorando.
Amém? Isso é maravilhoso. Mas agora a gente vai entrar aqui no nosso tema de hoje. A gente vai falar sobre o nascimento de Jesus. E todo mundo aqui já sabe que ele não nasceu no dia 25 de dezembro. Isso é um fato, né? Alguém aqui ainda acredita que Jesus nasceu no dia 25 de dezembro? Alguém aqui acredita que foi Jesus que nasceu nesse dia? Eu creio que não, né? Então, para a gente começar, amados, abra sua Bíblia lá em 1 Crônicas, capítulo 24, versículo 1. 1 Crônicas, capítulo 24, no versículo 1. A gente vai, primeiro, amados, ler esse texto para a gente entender o adiante, tá bom? Para nós podermos compreender o que vem adiante. Porque esse texto aqui, exatamente nessa divisão dos sacerdotes, foi quando o rei Davi ele estava organizando o templo. Ainda foi no governo de Davi, ele estava organizando ali o templo. Todos nós já lemos bastante que Davi ele fez ofertas ao Senhor, ele preparou tudo para entregar a construção do templo a Salomão, não é verdade? Então nós sabemos que Davi, ele deixou tudo devidamente organizado, e essa parte que nós vamos ler fala da parte sacerdotal, ou seja, da área dos cuidados espirituais, nos quais os sacerdotes do Senhor deviam se apresentar no templo, e isso seria 24 horas por dia, ininterruptamente durante o ano todo. Então a gente vai ler aqui, e esse texto fala exatamente dessa divisão do sacerdócio. Diz assim: e quanto aos filhos de Arão, e a gente sabe que os filhos de Arão, eles ficaram encarregados de cuidar da parte, amados, de toda a logística, tanto espiritual quanto a parte de execução ali do tabernáculo, do templo, ok? Então aqui vai falar também sobre essa parte. E quanto aos filhos de Arão, estas foram as suas divisões. Os filhos de Arão, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Aí no versículo 2 vai dizer assim: e morreram Nadab e... A gente sabe que Nadab e Abiú, antes desse momento que Davi ele está fazendo a divisão, eles morreram quando eles tocaram na Arca da Aliança e eles não tinham se purificado para aquilo. Então naquele momento eles dois morreram e sobrou 2 filhos de Arão, diga assim, 2 filhos. E quem sobrou foi Eleazar e Itamar, ok? Então no versículo 2, e morreram Nadab e Abiú antes de seu pai, e não tiveram filhos. E Eleazar e Itamar administravam o sacerdócio. Diga assim, administravam o sacerdócio, ok? Então, o sacerdote que Deus havia escolhido para ministrar diante dele era Arão. E quem mais, amados, poderia suceder a Arão? Esses 2 filhos, não é? Que seria Eleazar e Itamar. E a gente sabe que como Deus é um Deus de gerações, somente os descendentes de Itamar e de Eleazar poderiam suceder esse sacerdócio, tá? Por quê? Porque Deus, ele é um Deus geracional. Deus entregou o sacerdócio a Arão e a sua descendência, certo? E aqui no versículo 4 nós vamos ler assim. Aliás, versículo 3. E Davi com Zadok, diga assim, com Zadok, dos filhos de Eleazar, e Eimeleque, dos filhos de Itamar, dividiu-os segundo o seu ofício no seu ministério. Então você vê aqui que Davi, ele pegou, amados, um outro profeta, um outro ministro ali, e ele disse assim: vamos pegar a geração de Itamar e vamos pegar a geração de Eleazar e vamos ver todos os cabeças desses filhos, dessa descendência, dessa geração,
para poderem fazer a ordem da adoração dos turnos. Versículo 4 diz assim: e acharam-se muitos mais chefes dos pais entre os filhos de Eleazar do que entre os filhos de Itamar. Então a gente vê aqui na palavra que Eleazar tinha mais descendentes, mais filhos. Quando os repartiram, então a gente vê aqui que quando foi feita essa repartição, convocados todos, tinha mais dos filhos de Eleazar do que dos filhos de Itamar. Aí dos filhos de Eleazar, 16 chefes das casas paternas, ok? Mas dos filhos de Itamar, segundo as casas paternas, 8. Diga assim, 8. Então tinha 16 da casa de Eleazar e 8 da casa de Itamar. Então 16 mais 8 são 24, ok? Diga assim, 24. E os repartiram por sortes, uns com os outros, porque houve governadores do santuário e governadores da casa de Deus, assim dentre os filhos de Eleazar, como dentre os filhos de Itamar. E Semaías, filho de Natanael, o escrivão dentre os levitas, os registrou perante o rei. Quem era esse rei? Davi. E os príncipes, Isadoque, o sacerdote, e Eimeleque, filho de Abiatar, e os chefes dos pais entre os sacerdotes, e entre os levitas, dentre as casas dos pais, tomou-se uma para Eleazar e outra para Itamar. Ou seja, amados, a ordem aqui sacerdotal do templo, ela foi dividida exatamente dessa maneira. Quem eram os pais depois de Arão? Eleazar e Itamar. E aí nessa convocação, Zadok, junto com todos os demais que organizavam, eles convocaram todos os chefes das tribos, todos os chefes das cabeças das casas paternas, de Eleazar e de Itamar, para poder fazer esse censo aqui, para poder fazer essa organização, para ministrar no templo, no sacerdócio, tá certo? Isso Davi, ele se preocupou muito, por quê? Porque Davi sabia, amados, que ele, nos seus dias, ele não veria o templo construído, mas ele proveu, a gente já sabe que ele proveu ofertas, proveu do seu próprio recurso pessoal. Você vê que ele proveu a organização de tudo. E mais, Davi proveu a ordem espiritual de como o templo funcionaria. Olha só que interessante. Davi teve essa preocupação, ok? E aí você vai dizer, mas o que isso tem a ver com o nascimento de Jesus? Jesus, amados, profeticamente, ele é filho de quem? De Davi, diga assim, filho de Davi. Lucas 1,32, né? Diz isso, e ele será grande, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Profeticamente, tá? Dentro da geração profética. Então você vê que Davi, ele teve essa preocupação de poder organizar, de fazer essa coleta, de chamar todos aqueles que representavam essa descendência, para fazer o quê? Para dizer assim, vem aqui porque vocês irão estar ministrando diante do Senhor de geração em geração. E tudo isso tem que estar muito bem organizado. Por quê, amados? Porque Davi se preocupava com a adoração. Diga assim, adoração. Davi era um rei que ele não tinha o Senhor somente como aquele que livrava ele das guerras. Mas ele era um verdadeiro adorador. Ele sabia que se ele, na figura de um rei proeminente, não se posicionasse para cuidar da parte da adoração, isso poderia sair do controle no futuro, isso poderia não ter uma ordem, e Deus é um Deus de ordem. E você sabe como Davi se preocupou, dizendo assim, amados, como vocês são descendentes de Arão, então esse sacerdócio pertence a vocês.
E vocês têm que se responsabilizar daqui em diante, até que o Messias viesse, para poder ministrar esse sacerdócio diante do Senhor. E assim foi. Diga, e assim foi. Amém? E a gente vai ver aqui no versículo 7, que a gente leu que da casa de Eleazar tinha 16 casas paternas, ok? E da casa de Itamar tinha 8. Então 16 mais 8 dá 24. Diga assim, 24. E a gente vai ler aqui no versículo 7, diz assim: e saiu a primeira sorte a Joiaribe, e a segunda a Gedaías, a terceira a Arim, a quarta a Seorim. Então vamos lá. Como tinha 24 casas, 24 chefes, amados, o mês tem quantos anos? Aliás, o ano tem quantos meses? 12. Se tinha 24, Davi organizou exatamente assim: em cada mês, 2 cabeças irão ministrar diante do Senhor. 2 casas estarão ministrando, ou seja, 2 sacerdotes, cada um ministra 15 dias, está ali servindo ao Senhor no seu turno. E aí, esse primeiro aqui, ó, no versículo 7, o primeiro turno, e saiu a primeira sorte a Joiaribe, e a segunda sorte a Gedaías, ou seja, o primeiro mês do ano, esses 2 estariam representando o sacerdócio no templo. Deu para entender? No versículo 8, a terceira a Iarim, a quarta a Seorim, mais 2 sacerdotes que representavam mais um mês do ano, certo? No versículo 9, a sétima a Cós, diga assim, a sétima a Cós, e a oitava a Abias. Então a gente vê aqui que essa aqui foi qual ordem? A quarta ordem, ok? A quarta ordem, no qual, no primeiro, segundo, terceiro e quarto mês, a gente vai ver aqui que no turno de Abias era a oitava ordem do quarto mês, ok? Deu para entender? Aí vamos continuar. Guarda esse versículo 10. A nona, a Josua, a décima, Secanias, a undécima, a Eliasibe, a duodécima, a Jaquim, a 13ª, a Upa, a 14ª, a Jezebeate, a 15ª, a Bilga, a 16ª, a Imé, a 17ª, a Ezi, e a 18ª, a Zipes, a 19ª, a Petaías, a 20ª, a Jesquel, a 21ª, a Jaquim, a 22ª, a Comum, a 23ª, a Delaías, e a 24ª, a Maazias. Diga assim, 24ª. Então você vê que 24 sacerdotes foram escalados, ok? 24 sacerdotes. Para quê? Para que nesse ano inteiro, ou seja, a partir de então, quando o templo fosse inaugurado, pudesse ter da casa de Arão, que seria dos seus filhos Eleazar e Itamar, 2 sacerdotes que pudessem ministrar em um mês do ano. Então, seria 24 sacerdotes, que cada 2 ministraria diante do mês. Entendido aí? Deu para entender? 24 vezes 2, aliás, 24 dividido por 12 dá 2. 2 por mês, certo? E aqui no versículo 19, o ofício destes no ministério era entrar na casa do Senhor, segundo lhes fora ordenado por Arão, seu pai, como o Senhor Deus de Israel lhe tinha mandado, ordenado. Entendido até aí, né? Ok, então aqui a gente para e a gente entendeu para que esses sacerdotes, eles foram separados. Ficou claro aqui que foi para o serviço do templo do Senhor. Para quê? Para que eles pudessem ministrar diante do Senhor, dentro da ordem daquilo que Deus deu a Arão, e os filhos aqui, eles iriam seguir. Entendido até aqui, amados? Alguma dúvida?
Não, né? Então agora vamos lá para o Novo Testamento. Eu precisava mostrar para vocês esses turnos, por quê? Porque o nascimento de Jesus, ele tem a ver, amados, com esses turnos. Aliás, não o nascimento de Jesus exatamente, mas o calendário. Agora nós vamos aqui para Lucas, capítulo 1, versículo 5. Coloca, por favor. Lucas, capítulo 1, versículo 5. Todo mundo abriu? Vamos lá. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, certo sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias. E a gente viu que a ordem de Abias estava onde? Lá em 1 Crônicas 24, lá na divisão dos sacerdotes, ok? Porque a gente leu esse texto para você entender que esse sacerdócio, ele durou até esse período, até, amados, a nova aliança se concretizar. Por quê? Porque existia uma ordem sacerdotal, existia uma descendência que precisava ministrar diante do Senhor, ok? Então, vamos ler de novo. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, certo sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão, e o seu nome era Isabel. E eram ambos justos perante Deus, andando sem repreensão em todos os seus mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambas eram avançadas em idade. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante do Senhor, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, isso que a gente acabou de aprender, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer incenso. E toda a multidão do povo estava fora, orando a hora do incenso. E um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo, turbou-se e caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, e chamarás o seu nome João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte. Será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor. Converteu o coração dos pais aos filhos, e os rebeldes à prudência dos justos, com fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Vamos só parar aqui para a gente continuar, dar uma pausa. Você vê, amados, que João Batista, ele não foi qualquer um, não é verdade? Porque às vezes quando a gente lê assim, João Batista, como foi? Um profeta, nasceu do aleatório. Não, amados. Deus trabalha com gerações. Você vê que o pai de João, ou seja, João Batista, ele faz parte de uma ordem sacerdotal, certo? Ele vem de uma linhagem, e não era qualquer linhagem. Era uma linhagem na qual Deus havia separado para ministrar diante dele, ok? Então você vê que o pai de João Batista, ele fazia parte dessa ordem sacerdotal. E a Bíblia fala que ele pertencia à ordem de Abias, do 8º turno, ok? Vamos continuar aqui no versículo 18. Disse então Zacarias ao anjo: como saberei isto, pois eu já sou velho e minha mulher avançada em idade? Respondeu o anjo, disse-lhe: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te e dar-te essas alegres novas. E eis que ficarás mudo e não poderás falar até um dia em que estas coisas acontecerem, porque não creste nas minhas palavras, que a seu tempo se hão de cumprir. E o povo estava esperando Zacarias e maravilhava-se de que tanto se demorasse no templo.
E saindo ele, não lhe podia falar e entender o que tinha tido uma visão no templo, e falava por acenos e ficou mudo. E sucedeu que, terminados os dias do seu... Agora aqui, vamos lá. E sucedeu que, terminado os dias do seu ministério, ou seja, da ordem do turno de Abias, que a gente sabe, a gente acabou de ler lá em Crônicas, que o turno de Abias, amados, ele era do 4º mês, e tinha a primeira quinzena, que era um sacerdote, e Abias era da 2ª quinzena do mês, ok? Então, o turno de Abias, o pai de João Batista fazia parte, o profeta Zacarias, ok? Vamos lá. Versículo 18, né? 24. E depois daqueles dias, Isabel, sua mulher, concebeu e por 5 meses se ocultou, dizendo: assim me fez o Senhor nos dias em que atentou em mim para destruir o meu opróbrio entre os homens. Ok. Aí vamos lá. Dentro do nosso calendário, amados, o turno de Abias, ele vai cair exatamente aqui, ó. Entre o mês de junho e julho, certo? Dentro do calendário judaico, vai ser no mês de Tamuz, ok? Vai ser no mês de Tamuz. Então, dentro do calendário, eu quero só abrir um parêntese aqui, porque quando a gente olha o calendário, esse calendário judaico, ele vai mudar às vezes os meses por causa, amados, do cativeiro babilônico. No cativeiro babilônico, os meses do calendário judeu, ele também foi mudado para o nome babilônico, tá? Então, às vezes você vai ver determinados nomes, mas dentro do calendário ele representa o mesmo tempo, tá bom? Então, você vai abrir aí algum calendário que vai dizer, esse mês não tem, mas o outro mês tem. A gente vai falar talvez alguns meses aqui, e dentro do calendário que você puxar, vai ter meses diferentes, mas é o mesmo cronograma, é o mesmo tempo, só mudou os meses por causa do cativeiro babilônico, certinho? Então, vamos lá. A gente sabe que João Batista, ele foi concebido no turno de, após o fim do turno de Abias. Diga assim, após o fim do turno de Abias. Então, o turno de Abias, o fim do turno de Abias, ele começou e terminou, amados, exatamente nesse período aqui, ó. Entre o mês de junho, o mês de julho, ok? Que seria o 4º mês. Então, a gente sabe que cada mês, e o mês dentro do calendário hebraico, judeu, amados, ele não começa no nosso calendário, tá? Ele começa entre março e abril, e a gente vê março e abril um mês, abril e maio outro mês, maio e junho outro mês, junho e julho outro mês. Deu para entender, né? Então, cada mês dentro do calendário hebraico é como se fosse uma quinzena do mês anterior, com a primeira quinzena do nosso calendário, ok? E a palavra que nos mostrou no versículo 24, que Isabel, depois que ela concebeu, ela se ocultou por quantos meses? Diga assim, 5 meses. Então quer dizer que Isabel, ela concebeu, ela engravidou, e ela não foi vista pelo povo, ela não se declarou grávida durante 5 meses. Entendido? Agora vamos para o versículo 25. Assim me fez o Senhor nos dias em que atentou em mim para destruir o meu opróbrio entre os homens. Versículo 26. E no sexto mês de Isabel, foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada, a uma virgem desposada com um homem cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria, ok? Então, amados, olha só, no sexto mês de Isabel, o anjo do Senhor foi até Maria. Então, quer dizer que Isabel já estava grávida de 6 meses de João Batista, e depois desse período, o anjo Gabriel foi até Maria para conceber pelo Espírito a Jesus, diga assim, a Jesus. E no nosso calendário,
esse período que o anjo Gabriel, ele foi a Maria, foi entre dezembro e janeiro, certo? Entre dezembro e janeiro do nosso calendário, e no calendário hebreu, no mês de Tebete, ok? Então, isso quer dizer que dentro do calendário, olhando para os turnos sacerdotais, olhando para o relato de Isabel, olhando para o relato do que a palavra do Senhor nos mostra, que o anjo do Senhor foi visitar Maria quando Isabel tinha 6 meses, amados, não convém, ou não é lógico dizer que Jesus nasceu no dia 25 de dezembro, certo? Mas aí a gente vai contar desse mês de Tebete, quando Jesus foi gerado, nós vamos contar aí então mais 9 meses. E você vai ver que dentro do calendário, Jesus nasceu no mês de Etani, entre os meses de setembro e outubro, dentro de uma festa profética, que a gente estudou as festas proféticas, que é a festa dos tabernáculos, ok? Então, você faz as contas, você vê que Isabel, ela estava de 6 meses, porque a gente precisou ler tudo isso aqui, para a gente pegar a base bíblica, ir para os fundamentos, entender o que a palavra fala, amados, para poder, então, compreender que Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. Entre setembro e outubro, ok? Entre a última quinzena de setembro e entre a primeira quinzena de outubro, que seria a data da festa dos tabernáculos. Aí você vai dizer, mais o dia, amados, o dia ninguém sabe, ok? Mas foi no período da festa dos tabernáculos. Exatamente o dia aí já não nos compete afirmar, porque a Bíblia não fala. Exatamente, mas a festa dos tabernáculos são celebradas durante 7 dias contínuos. Entendido até aí? Entendido, né? Ok. E vindo o anjo, até ela disse, salve agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com suas palavras, e considerava que saudação seria essa. Disse-lhe então o anjo, Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus. Este será grande, e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. E reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Amém? Então, aqui, exatamente aqui, amados, a gente consegue, pela cronologia dos fatos que a palavra nos mostra, apesar dos tantos fatos históricos que nós já estudamos, né, e nós não podemos desconsiderar os fatos históricos, mas dentro da cronologia do que a palavra nos fala, é impossível que Jesus tenha nascido no dia 25 de dezembro, ok? Por quê? Porque a palavra, qual é a base que vai nos mostrar esses tempos? Exatamente os turnos sacerdotais. E os turnos sacerdotais não mudaram. Eles não mudaram até o tempo em que não houve mais adoração no templo. Do tempo de Davi até o tempo em que Jesus estabeleceu a nova aliança, esses turnos sacerdotais, eles eram contínuos, eles não mudavam. Por quê? Porque o Senhor fez isso, o Senhor designou a casa de Arão para fazer isso. Por isso que lá em Hebreus a gente vê a ordem araônica, não é? Que é exatamente essa casa sacerdotal, e a gente vê a ordem de Melquisedeque. E qual é a ordem de Melquisedeque? A ordem do governo pleno de Jesus. Aqui na ordem araônica, amados, essas casas sacerdotais, elas funcionavam ininterruptamente durante o ano inteiro. Esses sacerdotes ministravam. E a gente vê que Zacarias, ele fazia parte desse turno de Abias, e João Batista foi concebido após o final desse turno. Certo? Entendido? Deu para compreender? Deu para compreender que essa cronologia, não é? Então, dentro desse tempo profético, a gente vê os meses e a gente vê
como se dava esses turnos, cada sacerdote em um mês, cada 2 sacerdotes em um mês. E, amados, você pode ter certeza que essa ordem, ela não mudava por nenhuma outra cultura. Essa ordem era contínua, até os dias em que Jesus não mais usou essa ordem para adoração, mas ele estabeleceu em si mesmo a morada do Altíssimo nas nossas vidas. Estabeleceu em si mesmo, com a sua morte, seu sacrifício, a morada de Deus na vida de todo aquele que crê. Por quê? Porque exatamente essa ordem sacerdotal não é mais da casa de Arão, mas da ordem de Melquisedeque. Amém? Então nós vamos parar aqui e nós